Você já encontrou algo muito valioso que não era seu? O que você faria se encontrasse pelo caminho ou no seu local de trabalho um tesouro valiosíssimo? Depois de contar algumas parábolas, a partir de um barco que servia de púlpito para uma multidão na praia, falando sobre o reino de Deus no seu caráter mais geral, Jesus ensina agora uma nova série de parábolas para um auditório mais reduzido, que eram os seus discípulos. A partir das parábolas contadas anteriormente, os discípulos tinham agora conhecimento a respeito dos mistérios do reino. Porém, este reino não era questão de compreensão somente, mas de apreensão pessoal. Isso implica no descobrimento do seu valor, da apreensão individual do mesmo e entrega de tudo para a sua posse. E esse ensino sobre o reino foi transmitido aos discípulos nas parábolas dirigidas especialmente a eles e adequadas somente para eles. Para que o cristianismo não fosse entendido como uma graça barata ou depreciado pelas pessoas que não entenderiam as figuras usadas anteriormente, Jesus passa dos objetos de pequeno valor, como os diferentes solos, as sementes de trigo, do joio, a de mostarda e o fermento, para os de grande valor, como o tesouro escondido e a pérola de grande preço, para despertar o desejo de se buscar o fim supremo da vida, pela escolha de um padrão de valor absoluto. Jesus então conta a história de um homem que achou um tesouro escondido num campo. Rapidamente, tornou a enterrá-lo e voltou alegre para casa a fim de vender tudo o que possuía para comprar o campo. A descoberta de tesouros, por acaso, ocorria frequentemente no Oriente, devido às guerras constantes e às invasões de exércitos estrangeiros. Assim, os ricos dividiam sua fortuna em 3 partes. A primeira era empregada no comércio e manutenção própria. A segunda em joias para facilitar uma fuga eventual. E a terceira era enterrada ou escondida. Se o proprietário de um campo morresse numa guerra, por exemplo, levaria para o túmulo seu segredo e ninguém jamais poderia saber onde enterrara o tesouro. O homem da parábola, que encontrou tal tesouro, podia ser um empregado ou mesmo um arrendatário daquele campo. Ao encontrar o tesouro do qual fala a parábola, esse homem o enterra novamente, sabendo que tudo poderia ser seu se comprasse o campo. Assim, vende tudo o que tem e com o dinheiro compra aquele campo e tem o tesouro para si. O fato de enterrar o tesouro novamente tinha 2 finalidades. O tesouro devia permanecer a parte constitutiva daquele campo e ainda aquele homem devia de imediato assegurar-se que o segredo ficasse guardado. Além disso, o homem também não toma simplesmente para si o tesouro encontrado, mas age corretamente sob o ponto de vista jurídico, formal, comprando antes o campo. Nós sabemos que, na pessoa e obra de Jesus, o próprio reino de Deus se fez presente. Consequentemente, é um tesouro mais valioso que todas as outras coisas nesse mundo. O reino dos céus é a única realidade duradoura e o seu valor é incalculavelmente precioso. Assim, a pessoa que é confrontada com o reino, prontamente e cheia de alegria, fará o sacrifício que for necessário para alcançá-lo, seja a perda de bens, amigos ou até mesmo a perda da própria vida. A essência da parábola é que a enorme riqueza do reino é tão grande que vale a pena qualquer sacrifício, até tudo o que alguém tem para consegui-la. Não que eu possa adquirir o reino, mas vale a pena deixar tudo por causa do reino. O tesouro nessa parábola pôde ser encontrado sem que tivesse sido procurado. Esse tesouro de grande valor pode estar bem perto de cada pessoa sem que ela perceba. Há vários personagens bíblicos que ilustram a verdade contida nessa parábola, como por exemplo a mulher samaritana, Saulo a caminho de Damasco e o carcereiro de Filipos. Em Romanos 10:20, o Senhor afirma:
Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e me revelei aos que não me pediam nada. Deus se doa e se revela por primeiro, depois surge dessa realidade, por livre decisão da pessoa, a fé. Sempre, em todos os casos, a propriedade celestial, o reino de Deus, tem um valor tão grande, que todas as outras coisas podem e devem ser deixadas para se fazer parte dele. O que você está disposto a abrir mão para participar do reino de Deus?